Leão, para fins de aposentadoria, a sentença trabalhista que não foi instruída com nenhum documento, qual é a valoração que pode se dar? É um prazer estar aqui com vocês na Rede Previdência. Um grande prazer estar com o doutor Ivan, Helena Laranjeiras. Então, hoje eu estou realmente com pessoas que conhecem bem o direito previdenciário e o direito do trabalho. Bom, isso é um problema muito grande que a gente encontra quando não existem documentos, provas, elementos materiais para se configurar a relação de emprego ou de prestação de serviços. Por quê? A jurisprudência é pacífica no sentido de que tem que ter elementos materiais no processo trabalhista para poder aquela sentença, vamos dizer assim, ter valor. Por quê? Porque a maioria dos advogados, onde fazem acordos ou reclamações trabalhistas, que não estão, vamos dizer, recheadas de documentos que comprovem aquele vínculo, que é a carteira de trabalho, que o extrato do FGTS, provas da relação de emprego comum, por exemplo, professora, que é uma prova de um aluno, prova material em si mesmo, para comprovar aquele vínculo de trabalho e levar o processo administrativo de forma clara que existiu a relação de emprego ou prestação de serviço, dependendo da situação, para comprovar aquele vínculo e ser averbado no tempo de contribuição. E tem uma situação muito interessante também, que às vezes a gente precisa levar para o Judiciário Federal para comprovar e instruir com mais documentos a relação de emprego ou de trabalho para poder configurar o vínculo e contar o tempo de contribuição para fins de aposentadoria e jubilamento. Doutor Ivan e doutor Fábio, fiquem à vontade quando eu fizer uma pergunta, se alguém quiser complementar, concordando ou discordando, fique à vontade. Eu gostaria de complementar, concordando integralmente com a fala do doutor Fábio Leão, né? Mas eu queria fazer uma complementação interessante, né? Que é um artigo que talvez passe despercebido, e é um artigo passa despercebido, inclusive, dos servidores do INSS. Se eu não me engano, é o artigo 71 da sua normativa número 77, né? Ele ratifica o que o doutor Fábio Leão falou, que para a contagem de tempo de contribuição da reclamatória trabalhista, do tempo constante na reclamatória trabalhista, é necessário, pelo menos, um início de prova documental. Não precisa ser uma prova robusta, não precisa ser uma prova contundente, mas tem que ter um início, uma carteira de trabalho, mesmo que não tenha um período todo. O resto pode ser corroborado pelas testemunhas que estão no processo. Mas o detalhe que passa despercebido é que, se você busca, na verdade, não um reconhecimento de tempo de trabalho, mas o que está sendo buscado nessa reclamatória trabalhista são complementos salariais de um vínculo que você já tem. Por exemplo, eu era garçom de um restaurante e recebia gorjeta por fora. E eu reclamo, peço FGTS da gorjeta por fora, integração do salário, tarará. Bom, eu ganhava apenas um salário mínimo, R$ 1.100 por mês. Mas durante todo o meu vínculo eu recebi mais R$ 2.000 por mês dessas gorjetas que ficou comprovado no processo trabalhista que, de fato, recebeu. Mas essa comprovação foi meramente testemunhal. Não teve uma prova documental. Aí eu pergunto, eu consigo contar tal tempo administrativamente? Tal tempo quer dizer, o tempo já está contado. Eu consigo alterar o valor do CNIS administrativamente ou eu preciso de prova material? E a resposta está na sua normativa número 71. É possível, sim, contar esse tempo, quer dizer, aumentar esse valor do CNIS, independentemente de prova material. Só é exigido prova material, administrativamente, para comprovar tempo de contribuição. E judicialmente também você não ganhará se não tiver nenhuma prova material e queira comprovar tempo de contribuição. Aquele vácuo que está no CNIS, você está querendo comprovar que aquele vínculo existiu. Aí você tem que ter tem que ter prova material. Se você busca apenas alterar o valor do salário de contribuição, porque recebeu uma parcela por fora, você pode por prova meramente testemunhal. Então, está bem claro nessa normativa. Alguns servidores não sabem disso e negam o pedido sem saber que existe tal dispositivo nessa normativa. Então, é interessante que o advogado previdenciário não leia só a Constituição, não leia só a lei,
ele tem que ir na fonte, na ação normativa. Não é nenhum demérito para o advogado estudar normas infraconstitucionais, né? Tem advogado que só gosta de Constituição, não. Vocês têm que descer até o decreto, até a circular, até a portaria. Previdência é isso. Previdência é prática. E, às vezes, a resposta que você resolve administrativamente, às vezes você pega um caso desse que o INSS negou e você não sabia que o INSS tinha obrigação administrativa de conceder, aí você vai discutir isso do ponto de vista legal e o juiz vai lá e te dá uma porrada. Porque não sabe que existe essa obrigação. Ou seja, se você não alega a IN, você acaba levando a porrada, porque o juiz vai confundir a necessidade de contar tempo de contribuição com alteração do valor do salário de contribuição. E por falar em Constituição, as instruções normativas, né, principalmente a 77, é a Constituição do servidor, né, do INSS. Doutor Ivan, o juiz trabalhista ele tem competência para exigir o recolhimento das contribuições referentes àqueles títulos condenatórios da sentença? Sim, o artigo 114, inciso 8º da Constituição, concede ao juiz trabalhista não só a competência, mas a obrigatoriedade de executar de ofício as contribuições previdenciárias da sentença que proferir, mas só das sentenças condenatórias e das homologações de acordo. Por exemplo, uma sentença meramente declaratória de reconhecimento de vínculo, o STF já decidiu que não deve ser executado pelo juiz de trabalho. Se o que está sendo buscado na sentença é nenhuma condenação de nenhum valor, né, só está sendo buscado um reconhecimento de vínculo, por exemplo, que aconteceu de 10 anos atrás, ou aconteceu nos últimos 3 anos, mas não pede nenhum valor, o juiz de trabalho não vai, mesmo que tais parcelas não tenham sido objeto de recolhimentos previdenciários, o juiz de trabalho não irá executar. Isso aí, inclusive, já foi objeto da súmula vinculante número 50 do STF.